Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho te falar sobre essa maravilhosa planta que é a babosa, ou babosa verdadeira. Esta aqui é da espécie Aloe barbadensis Miller e é uma planta muito cultivada em vários lugares do mundo. Ela tem a sua origem na África e no Oriente Médio, então é uma planta nativa do continente africano e do Oriente Médio, e ela é uma planta que já vem sendo muito estudada e já vem sendo utilizada há mais de 5.500 anos, então faz muito tempo que se utiliza essa planta e se estuda sobre ela. Ela é uma planta que tem muitas propriedades científicas comprovadas, muitas propriedades medicinais comprovadas, mas ainda existem estudos não conclusivos sobre a capacidade que ela teria em fazer bem para o uso interno. Então, por conta disso, em 2011, a Anvisa publicou um decreto proibindo a comercialização de produtos à base de aloe vera para uso interno, ou seja, para consumo, para via oral, para a gente tomar o suco, vamos supor. Mas mesmo assim, outros estudos vêm sendo feitos, por enquanto não houve nada diferente em relação à Anvisa, mas essa planta pode ser utilizada para muitos outros fins que não sejam propriamente uso interno. Então eu vou falar ao longo desse vídeo, fica até o final, porque aqui eu vou te mostrar um monte de coisa. Eu vou te mostrar como se retira essa substância mal cheirosa que tem dentro dela, como fazer a retirada da folha, como fazer o plantio, como utilizar no cabelo, então fica até o final do vídeo. Bom, essa planta chega a 2 metros de altura, é resistente à seca, é uma planta como ela é nativa da África, ambiente muito seco e árido, ela é muito resistente à seca. Claro que ela gosta de água, como outras suculentas também gostam, mas ela pode ficar muito tempo sem água e ficar tranquila, daqui a pouco ela volta, ela fica um pouquinho ressecada, mas depois ela volta quando ela recebe um bom suporte de água. No Egito ela era chamada de planta da imortalidade, porque dentro do suco que ela tem dentro do sumo, da seiva que ela tem dentro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, existem produtos bactericidas, então muitas vezes, como não existiam ainda antibióticos, era utilizada essa planta como forma natural de combate às bactérias, então isso é bem importante. É uma planta xerófita, que tem as folhas suculentas. Se a gente colocar aqui, ó, a gente vai ver que é uma planta com a folha bem gorda, bem suculenta, justamente porque é adaptada a viver em ambientes secos. As folhas são em formatos de lança, então a gente chama de lanceoladas, e elas têm esses espinhos aqui, ó, os espinhos mais passados, quase com o dedo entre um e outro, mas eles são bem afiadinhos. Uma coisa bem importante é que a gente tem que entender que é essa aqui que é a espécie verdadeira. Então existe outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre as 3 espécies de babosa. Então dá uma olhadinha naquele vídeo para você identificar a sua, para ver se é arborescens, para ver se é saponária ou se é essa aqui, que é a Vera chinensis, ou a barbadensis Miller, ou só a aloe vera, né, tem alguns que chamam, para que você tenha certeza que é dessa que você vai tirar a parte medicinal. Existem estudos também com a aloe arborescens, mas aí eu vou deixar para outro vídeo. As folhas têm muitas propriedades, eu vou mostrar como fazer toda a retirada, como fazer a limpeza da folha. As flores saem num pendão, essa aqui já floresceu, então geralmente depois de 24 meses, ou seja, 2 anos mais ou menos que você tem a sua planta, ela começa num brotinho assim, como essa aqui, que elas são todas mudas dessa planta mãe. Ela parece que não é a mesma planta quando ela nasce, porque ela não tem essa formação de roseta. Vou tirar aqui pra você ver, ó, depois a gente vai fazer mudas, ó, como é que fica. Eu já retirei o caule. Tem alguns autores que dizem que é a caule, mas o caule é subterrâneo. Então o que que acontece? A gente não vê o caule é bem pequenininho, ó, bem pequenininho, essa partezinha ali. Como ele é subterrâneo, ó, o cheiro já tá bem forte aqui. A gente consegue tirar a mudinha diretamente da planta mãe. Então, quando ela nasce dessa forma, ela não nasce em forma de roseta. Depois que ela cresce um pouquinho, ela nasce inclusive com mais manchinhas brancas. Depois que ela cresce, ela vai ficando esse formato de roseta e vai ficando linda e maravilhosa dessa forma. Então, aqui eu tenho 2 folhas também, uma com as pintinhas e uma sem. É da mesma espécie, pode ser variedades diferentes. Geralmente essa que tem pintinha é Vera chinensis, mas também tem as mesmas propriedades físicas, tudo igual. Então, continuando, a gente tem que pensar que essa é uma planta que precisa de bastante espaço. Então, se você tem o pátio, tem o sol pleno, ela adora sol pleno, coloque ela no seu pátio e você vai ver que daqui a um tempo ela já vai começar a produzir mudas. Depois de, se você tiver uma mudinha desse tamanho, espera uns 2 anos, ela cresce bastante e vai formando mudas ao redor. E aí cada muda vai nascer, vai poder ser retirado dali para ser formada uma nova planta. Então você tem que cuidar
porque se elas ficarem todas grudadas, elas não têm chance de crescer. Então tem que tirar dali para que ela possa crescer mais. Os frutos são em forma de cápsula, então depois que dá o pendão floral pode chegar até 1 metro, então ele fica bem comprido. E aí o pendão pode ser ou de folhas de flores amarelas, ou vermelhas, ou laranjas. Todas elas são da mesma espécie, são variedades da mesma espécie. São polinizadas por beija-flores, porque é uma flor comprida, então o beija-flor vai com seu biquinho lá no meio e pega esse néctar e acaba fazendo a polinização. Mas para a reprodução dessa planta não é legal fazer por sementes, porque as sementes são pouco viáveis, tem muitas sementes estéreis, então é melhor fazer mesmo pelas mudinhas que nascem ao redor da planta mãe. Não existem estudos para fazer com a folha, nunca vi nada a esse respeito. Então os produtores fazem a partir das mudas que nascem ao pé da planta mãe. Esta é uma planta que gosta de ambiente seco, ela não gosta de geadas e de muito frio. Então os produtores costumam, quando é época de geada, os produtores costumam colocar um saco plástico em cima da planta para que ela não sofra com a geada, porque a geada acaba criando uma queimadura, porque afinal de contas geada é gelo, né? Então acaba queimando a planta não gosta. Ela não chega a morrer, mas ela para de crescer e pode ter uma série de problemas. A folha, eu vou abrir uma aqui para você ver, ela tem duas partes. Ela tem a parte interna, que é a polpa, e a folha em si, né? Essa parte assim verde. E a parte entre a folha, essa parte externa e a polpa, tem uma outra camada, que é a camada que a gente vai retirar hoje para você ver, para você entender como é que faz. Essa camada é uma substância amarelada, que é um látex bastante com cheiro ruim, bastante mal cheiroso. A indústria farmacêutica usa esse látex para fazer diversos produtos, mas a gente em casa não consegue usar porque ele é muito tóxico. Então a gente é preferível que a gente dispense. Se uma pessoa tiver uma farmácia, uma indústria farmacêutica que quiser fazer de forma diferente, tudo bem, mas eu estou falando da forma doméstica. Esse látex é amargo, é uma forma que a planta criou ao longo de muito tempo de evolução, uma forma de evitar que os predadores comam a folha. Então, como é um gosto ruim, o predador vai lá, come um pouquinho e não come mais. Então, e acabou, ao longo desse tempo todo de evolução, acabou que ela produz essa substância em abundância em todas as folhas. E ela tem um alto teor de antraquinonas, que são substâncias de efeito laxante. Então não é legal a gente ter perto da gente, tá bom? Bom, eu vou mostrar pra você como é que são as duas partes da folha, a parte externa e a parte interna. Bom, então, o que a gente vai fazer? Primeiro, se a gente quer usar a folha de babosa, ou a gente compra a folha, né? Tem lugares que vendem a folha, inclusive eles colocam um plástico aqui nessa parte para não ter contaminação. E se você tiver, né, quiser comprar, tudo certo. Mas se a gente tem em casa, é melhor ainda. Então eu vou pegar uma folha aqui. Então você primeiro vai escolher uma folha saudável da sua planta. Não se preocupe que essa planta aceita bastante a poda. Então ela pode viver até 10 anos se a gente vai utilizando sempre a faca e fazendo esse corte bem direitinho, bem próximo ao caule, para que ela não fique contaminada, tá bom? Vou pegar aqui uma folha bem saudável. Vou pegar essa aqui, ó. Pegar essa aqui, depois ela vai se regenerar. Depois, em todos esses cortezinhos, a gente, depois de, né, que tiver um tempo, vai formando uma película. A gente não precisa nem botar canela, tá bom? Ela é uma planta bastante resistente. Ó, saiu direitinho. Ó, essa planta que eu te falei, essa folha em forma de lança. Então nota que ela começa na base bastante larga e vai afinando. Essa ponta preta não tem problema, isso aqui é normal da babosa. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente primeiro eu vou mostrar pra você como é que a gente faz. Eu vou cortar esse pedacinho aqui da ponta, ó. Justamente para que não tenha contaminação. Essa faca já está limpa. E olha que coisa mais linda que é dentro. Essa parte que parece um gel é bactericida, regenerativa da pele, tem substâncias mucilaginosas, gelatinosas, mas é 98% formada por água. Então água e nutrientes dissolvidos ali. Então como que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai retirar a aloína. Eu deixei aqui essa aqui há mais tempo, ó, mais ou menos 1 hora depois. Vai aparecer essa mancha aqui, ó. Isso aqui é a aloína. É o líquido amarelo que tem dentro da babosa. Tá vendo, ó? Esse líquido é mal cheiroso e ele não deve ser utilizado. Então, pra gente saber o que é essa substância que eu falei, olha só.
Se eu deixar um tempo, ela já vai ficar com esse amarelão aqui, ó. Isso aqui, depois de mais ou menos 1 hora, vai sair a maior parte dessa substância de dentro da folha, não toda. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa aqui que eu deixei há mais tempo, vou cortar com uma faca não muito afiada, senão eu me corto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui os espinhos, vou cortar essa parte que já ficou um pouco feinha ali, ó, aqui também, bem de leve os espinhos. E eu venho aqui tem que ter um pouco de cuidado, tá? Pra não se cortar. Bem cortando só a parte da casquinha. Não tenta tirar o mínimo de polpa, porque isso tu vai perder. Ela fica, ó, ela fica pegajosa, é uma polpa pegajosa, ó. Pronto. Aí eu pego a colher, vou cortar em partes menores pra ficar mais fácil, ó. E eu vou com a colher retirar a polpa, olha que legal. Ó. Só que aí eu vou te dizer mais uma coisa, ó. Eu tô tirando a polpa, mas eu não acabei não te falando que tem que lavar a folha. Então, eu vou pegar essa folha que eu tirei ali antes e vou lavar pra você ver como é que a gente faz, tá? Essa aqui eu vou tirar esse pedacinho verde, ó. Pronto. Essa folha eu retirei antes, tá linda e maravilhosa. Aqui eu tenho uma bacia com água da torneira. Essa outra eu já tinha lavado, tá? Eu pego o detergente e esfrego com essa coisinha aqui, essa escovinha, tá? Por que que eu vou esfregar com a escovinha? Porque a gente não sabe se não teve um passarinho que fez um cocôzinho, a gente não sabe se não tem nenhuma bactéria por ali. Então, para evitar qualquer contaminação, a gente vai lavar essa folha com água abundante. Eu peguei assim, né, para mostrar para você, pode ser na torneira também, ó. E aí depois a gente seca e pode deixar escorrer a aloína ou pode tirar direto na água. Vou mostrar como é que a gente faz também, quer ver, ó? Eu vou retirar aqui, não retirei antes a aloína, não retirei aquela substância amarela. Eu fiz o corte, ó, estou cortando. Vou pegar outra faca. Senão uma coisa fica feia aqui. Vou cortar em pequenas partes, já vou deixar de molho aqui, ó. Ó, olha que coisa mais linda isso aqui, eu acho fantástico. E aí ainda tem aloína aqui dentro, tá? Porque eu não fiz aquela situação ali. Só que não tem problema, porque eu vou retirar, ó, toda a polpa e vou colocar na água. E aí na água ela vai acabar saindo, vai acabar perdendo essa substância que é prejudicial. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu posso deixar ali de pezinho durante 1 hora, mas se você não tiver tempo, se você tiver com pouco tempo, quiser fazer logo, pode fazer isso de tirar diretamente na água. Só vai demorar um pouquinho mais de tempo. Tá? Vou tirar vários aqui pra ficar mais prático. Ó. Pra você saber se ela tá bem, se ela tá saudável, ela tem que ser cristalina, ó. Cristalina. Olha como é que ela fica. Gosmenta e cristalina. Bom, depois que eu fiz aquela lavagem de 5 vezes, tá vendo? Ó, como está bastante clara. Eu não consigo mostrar pra você o cheiro que tem, mas o cheiro é bem agradável, tá? Não é aquele cheiro forte logo que a gente corta a folha, então isso é uma coisa importante. Só vai poder ser usado depois que aquele cheiro já tiver sumido, que quer dizer que aquela substância já saiu. Eu peguei um mixer aqui, pode ser no liquidificador também. Eu vou misturar isso com aquela aguinha, bem pouquinha água que ficou, e vou colocar num potinho que eu tenho um pouquinho de creme pro cabelo. Eu vou misturar isso e vou começar a usar no meu cabelo, tá bom? Ó, então vamos lá. Olha que interessante que fica cheio de espuma. O que que eu posso fazer? Olha que lindo que fica, olha só. Eu posso deixar baixar um pouquinho a espuma ou posso botar direto no potinho. Então olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui no potinho e deu. Agora, isso aqui é o meu creme pro cabelo. Depois eu pego uma colherzinha, misturo com... Posso botar um pouquinho mais de creme aqui e eu vou usar no meu cabelo. Isso aqui é fantástico, porque tem muitos nutrientes. Embora seja a maior parte de água, tem nutrientes, tem vitaminas, então é muito legal a gente usar no cabelo. Bom, outra situação que a gente também pode ter é usar esse mesmo líquido, essa mesma substância, só que sem bater.
tá? Só misturando. E se você não tiver tempo pra usar tudo, não quiser, ou ficar com medo de estragar, alguma coisa assim, você pode congelar. Então a gente pode usar nas forminhas de gelo, colocar até esse coisinho aqui, se fez muito, né, acho que é exagero, coloca nas forminhas de gelo e vai tirando conforme você precisar. O legal de ter essa substância na sua geladeira, nas forminhas de gelo, como eu falei, esse para você usar no dia a dia. Ah, se machucou, foi cuidar das plantas, se machucou, passa a babosa. Ah, tem uma feridinha, passa a babosa. Queimou do sol, passa a babosa. A babosa é maravilhosa. Olha como é que fica a mão, ó. Ela gosmenta, ó. Justamente porque ela tem esse gel. Isso aqui, olha aqui como é que ficou. Justamente porque eu estava ali mexendo nela. Então ela é maravilhosa. O cultivo legal da babosa é que ela é um cultivo sustentável. Ela não agride o solo, ela não retira nutrientes em excesso, ela não prejudica outras plantas. A poda ajuda a planta a crescer. Então é tudo de bom para você ter na sua casa, no lugar que você tem aí. Outra coisa importante são algumas pragas. Embora seja uma planta extremamente resistente, ela pode ter pulgões ou cochonilhas também, mas eu nunca tive aqui na estufa, mas pode ter, tem alguns relatos de pessoas que têm pulgões nas partes mais novinhas da folha, lá no pendão floral, cochonilhas abaixo das folhas assim, né, que elas ficam escondidinhas, e alguns ainda tem problema com aranha, na verdade chamam de aranha vermelha, mas é um ácaro, e aí para esses casos tem que passar produtos específicos que ela vem muito tranquila. Outro problema que pode dar é fungo, mas o fungo também é mais difícil de dar. Acontece quando ela sofre com excesso de água. Então isso tem que cuidar também. Agora eu vou te mostrar como fazer as mudas, que é uma coisa extremamente simples. Já que é uma planta suculenta, eu já fiz aqui o meu substrato, bastante drenável, ó, muito drenável, que é o substrato de suculentas normal. Já peguei uma mudinha, eu vou deixar só essa mudinha no vaso para ela ter espaço para crescer, porque essa aqui é filha dessa aqui. Então imagina se eu colocar um monte no vaso, ela não vai conseguir crescer muito, então eu vou deixar só uma bem no centro do vaso para ela crescer e daqui a mais ou menos 12 meses, 24 meses, 1 ano, 2 anos, ela vai estar desse tamanho aqui, tá bom? Olha que coisa mais simples assim, ó. Eu vou colocar a raiz ali, eu posso retirar se tiver muita raiz, essa aqui tá com pouquinho, então não tem problema. Vou colocar aqui e deu, fechou. Eu só vou molhar esse substrato, deixar no lugar que não pegue sol pleno por um tempo. Fizemos a muda hoje, que é sexta-feira, então daqui a pouquinho, daqui a uma semana, mais ou menos, uma semana e meia, 2 semanas, a gente já pode colocar no sol pleno quando a gente vê que ela está um pouquinho maior. Tá bom? Então esse foi o vídeo sobre a aloe vera, espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, nos siga lá no Instagram que tem sempre muitas novidades sobre jardinagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.